Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco, de novo, com Rolando Vezoni, do canal Revisão. Eu sou o Júlio de Carvalho. E eu sou o Douglas Phillips. E eu sou o Rolando Vezoni. Obrigado, Rolando. Obrigado por voltar ao podcast. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Posto de conhecimento aqui, a cartada do nosso podcast, que toda vez que a gente precisa de um conhecimento, a gente puxa o Rolando pra gente. Sempre feliz pelos convites. Galera, a gente vai falar hoje aqui com o Rolando sobre Vikings, mitologia nórdica. Tema do nosso contest hoje, que é um contest que tá rolando agora na Raid com a parceria da Ubisoft Brasil. Quem não sabe, vai lá no site da Rádio School, dá uma olhada, no grupo da Rádio School também. Os links vão estar aqui no YouTube, onde eu consigo colocar link no YouTube e no post da rádio, que tem sempre lá, na descrição do vídeo do YouTube, tem os links lá pra gente ver. Rolando, falar pra gente um pouco mais sobre como é que surgiram os Vikings, a época que eles estavam, como se relacionava a mitologia e a vida. Se apresenta aí pra quem escutou o podcast de Renascimento aí, que é uma vergonha, shame on you, que você não escutou. Tenha vergonha que o podcast tá muito bom, cara. Se apresenta aí pra galera, pra gente saber mais um pouquinho de você. Bom, isso aí, galera. Prazer, meu nome é Rolando. Eu sou formado em cinema, mas sou um cara entusiasmadíssimo com conhecimento em geral, especial em humanas, né? Eu sou, digamos, tenho um pouco de dificuldade em matérias mais exatas, né? Mas enfim, eu toco um canal de conteúdo documentários, né? Vinculados a, enfim, especialmente história da arte, alguma coisa de filosofia, sociologia, enfim. Onde a gente faz perfil de figuras importantes na história, onde a gente analisa momentos históricos específicos, faz correlações inusitadas entre cultura pop, história em geral, enfim, esse tipo de coisa. É um canal que eu acho, pessoalmente, que pode interessar vocês. Se vocês gostam de história da arte, a gente tem bastante material. E, inclusive, se vocês curtirem esse papo de Vikings, se vocês tiverem curiosidade a respeito desse tema, a gente tem alguns conteúdos lançados sobre isso. Então é só procurar canal Revisão Vikings, vai ter uns 3 vídeos aí pra vocês assistirem. Os links do canal vão estar aqui na descrição do YouTube, então eu coloquei no outro podcast, vou colocar nesse também. Tem outros vídeos lá sobre Vikings, sobre Beowulf também, lá no canal Revisão, eu assisti, são muito bons. Eu vou colocar aqui na nossa descrição do YouTube. Então quem quiser assistir, só ir lá e, cara, tá muito bom. Tem que assistir. Perfeito. Essa semana lança um que são justamente explicações sobre quem são os Vikings. Então, olha só, material de apoio aqui pro podcast. Pro contest. Quem não começou, quem tá fazendo. E outra, assim, tipo, quando a gente fala de Vikings, né, eu também vou deixar algumas bibliografias aqui indicadas, se vocês quiserem linkar. Eu vou citar alguns livros aqui, porque tem livros muito bons sobre o tema. E é um tema, assim, não só vasto, como é um tema muito legal, tá ligado? É um tema bacana. Eu, pessoalmente, sou suspeito pra falar, eu gosto muito de mitologia. Eu acho que, dentre os ramos do conhecimento, foi o primeiro que me interessou. Eu era muito moleque quando eu comecei a pensar nisso, enfim. Essas coisas vinculadas à religião, mitologia e tal. E a mitologia nórdica é um negócio que é muito enigmático e é muito interessante. E tem traduções interessantíssimas e especiais dessas mitologias pra, enfim, cinema, pra história em quadrinho, pra literatura. Você encontra em todo tipo de peça alguma referência a esses mitos, né? Não sem motivo, não é por acaso. É porque justamente são os mitos fundadores da língua inglesa. Então, tipo, é por isso também que eles são tão influentes na cultura em geral. E, enfim, então tem muito material. Hoje vai ser um dia legal de falar sobre esse assunto. Tem bastante coisa bacana. Vamos começar então. Começa pra falar pra gente mais ou menos como é que... De onde surgiram os povos nórdicos, mitologia? Como é que eles estavam em relação à Europa? Porque é uma coisa assim que a gente quase não estuda na história a história da arte e história em geral. A gente não estuda nada sobre a mitologia nórdica ou sobre os povos nórdicos. Explica pra gente mais ou menos, que a gente estuda muito história europeia, principalmente aqui no Brasil. Explica pra gente relacionado em que época surgiram e como estavam esses povos nórdicos em relação à Europa. Só pra gente ter um paralelo, assim, a gente situar na nossa cabeça onde eles estavam, em que época eles apareceram. A gente tem uma tendência de falar, mitologia nórdica, mas isso é um tema... um termo muito generalista, né? Porque, pô, mitologia nórdica, quem são os povos do norte? São os inuites, os mongóis, os vikings, quem que são, né? Quem que é que tá no norte? Quando a gente fala povos do norte, a gente se refere em especial a 2 povos. 2,5, se você contar as variações dentro de um desses povos, né? Quais são? Para começar, a gente tem os celtas, né? Que são os povos indo-europeus que primeiro colonizaram toda a região da Europa, mas que conforme o tempo foi passando, e muito por causa do Império Romano, eles foram sendo jogados lá para cima.
Então, tipo, se você pensar em celta, hoje em dia a gente pensa mais da região ali do norte da França, região da Armórica, e das ilhas inglesas, de Irlanda, Escócia, né? Então, tem os celtas, que são um povo que não tem nada a ver com os vikings, mas que quando a gente fala mitologia nórdica, esse é um termo guarda-chuva que também embarca a mitologia celta. Mas, Verdade. ao mesmo tempo, a mitologia celta, ela não tem nada a ver com Thor, não tem nada a ver com Odin, não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre mitologia nórdica. Porque essa mitologia nórdica, ela é referente aos povos germânicos e escandinavos. Esses sim, mais associados à região de extremo norte da Europa. Eu explico por que a gente associa as duas coisas. A gente associa as duas coisas porque a gente entende a história a partir de um olhar que começa muito dos gregos. Quem cria o termo celta, por exemplo, foram os gregos, chamavam eles de keltos. E os romanos, posteriormente, carregaram essa tradição, e os romanos tratavam todos esses povos indo-europeus que tem ali, que não eram romanos, os povos bárbaros, né? Tratavam eles basicamente como ou keltos ou germanicum. Então, tipo, ou eram os germânicos ou os celtas, mas não era uma distinção clara. Não é que nessa época as pessoas tinham a preocupação de separar bonitinho o que é cada povo, qual é a religião de cada um, nesse sentido culturalista que a gente tem hoje em dia. Na época eles estavam meio que conquistando os caras e falaram, aquele ali é grande e forte, ele é o celta. Aquele ali é maior e mais forte, ele é o germânico. Sabe uma fita meio arbitrária assim? Então, quando a gente pensa nesses povos, a gente pensa a partir de um olhar meio romano, meio latino. E qual que é a brisa? Os povos celtas, eles existem desde muito antes, e os povos germânicos, eles têm várias matrizes diferentes que também estão há muito tempo. Então a gente está falando de antiguidade clássica. Só que os vikings, né, e o que a gente entende por tipo... por vikings é uma coisa, uma construção medieval. E aí eu explico também por quê. É o seguinte, em primeiro lugar, o protagonista dessa história, dessa mitologia criada em cima de quem são os vikings, foram os ingleses, tá? Então, primeiro a gente tem na Europa vários povos diferentes, e na Escandinávia você tem, em geral, os godos, os visigodos, os ostrogodos, né, que são povos de matriz escandinava, mas que são intimamente relacionados com os germânicos da região do rio Danúbio. Eles são relacionados com os povos germânicos, eles têm uma mitologia similar, né? Então, se você pegar a região lá da Alemanha, é onde teria a origem desses povos, que foram para as ilhas inglesas depois da queda do Império Romano. Então, o que acontece foi o seguinte, os romanos eles conquistaram toda a região da Europa continental e chegaram até a ilha inglesa, né? Os povos que tinham antes da chegada dos romanos, na região da Inglaterra e das Ilhas Britânicas em geral, Irlanda, Escócia, eles eram os povos celtas. Os povos celtas eles acabaram sendo derrotados pelos romanos e eventualmente foram incorporados pelo Império Romano. Então, o Império Romano passou a fazer, entre outras coisas, parte da guarda dos celtas. Eles tomavam conta dos povos celtas porque eram territórios romanos. E eles protegiam os celtas de quem? Eles protegiam os celtas dos germânicos. Quando você fala germânico, você fala anglo, saxão, juto, godo, né? Que são vários povos diferentes, de matrizes similares, esses sim que tinham deuses como Odin, como Thor, né? Esses são os povos que vêm de uma espécie de língua anglo-saxã original, né? Que é o que dá origem ao alemão, ao inglês, né? Esses povos todos, eles estavam ali, e a Inglaterra e a região dos povos celtas, ela estava protegida da região estava protegida desses povos. Muito bem. E aí cai o Império Romano, isso em 400 e pouco, tá? A porção ocidental do Império Romano. Quando cai a porção ocidental do Império Romano, eles começam a sugar todos os recursos e soldados que estavam espalhados pelo norte da Europa, e eles vão cada vez mais para dentro do Império, deixando esses povos desguarnecidos, certo? O Campbell, o Joseph Campbell, ele fala de um jeito muito interessante, que ele fala como uma ostra sem sua concha, né? Então, basicamente, especialmente nas Ilhas Britânicas, eles ficaram desprotegidos. E aí começam a chegar os anglos, os saxões e os jutos, que são os povos da região da Germânia. E eles vão invadindo ao norte da Europa. Eles começam a invadir, especialmente a ilha inglesa. Então, fala, esses povos, então, eles têm a religião dos vikings, mas eles não são vikings, né? Por quê? Porque viking não é o nome de um povo. Viking significa pirata.
Então, um povo germânico, ele é viking quando ele tá fazendo pirataria. Mas aí se ele tá na fazenda assim, cultivando o gado dele, lá ele não é viking. Ele não é viking. Na verdade é assim, tipo, o termo viking, ele surge mais pra frente, eu vou te falar mais ou menos o contexto que eles começam a usar pra se referir a todos esses povos. Mas a Inglaterra tava lá, os anglo-saxões e jutos começaram a invadir a Inglaterra. Sabe a lenda do rei Arthur? O rei Arthur teria sido um general celta que lutava justamente contra esses saxões. Mas no final das contas, caiu o Império Romano, Arthur ficou lutando lá um tempo, a figura mitológica do Arthur representa esse conflito, e aí, eventualmente, a Inglaterra que não existe o termo Inglaterra ainda, eu vou chegar nisso, a região das Ilhas Inglesas, elas acabam sendo finalmente conquistadas pelos anglo-saxões e jutos. Então a gente tem 4 reinos que se formam, que é o Essex, que é dos saxões do oeste, né? Então você tem a Anglia, você tem a Mércia, que se você assistiu Vikings, é justamente o estado que está a Inglaterra daquele período. Se você leu as crônicas saxônicas, é também referente a esse período que nós temos, né, esses 4 reinos, que são reinos germânicos, anglo-saxões, e que eventualmente colonizaram as ilhas inglesas, formaram esses reinos, se cristianizaram, portanto deixaram de ter as tradições mitológicas pagãs, e criaram aí seu reino cristão, seus reinos cristãos. Muito bem. Os romanos nunca chegaram na Escandinávia. Eles chegaram só para fazer contato, mas não chegaram a colonizar a Escandinávia. E aí você tinha a Dinamarca, a Suécia, a Noruega. E essas regiões, eles tinham outros povos, que eram povos guerreiros e agricultores, que passavam uma parte do tempo deles na fazenda e a outra parte guerreando. Daí que esses caras já faziam alguns saques regionais, mas eles eram um povo um pouco desorganizado, eles não eram um povo eles não eram um povo, como dizer, unificado o suficiente para você fazer um grande ataque e uma grande conquista, entendeu? Mas aí acontece um negócio muito interessante. Para quem viu Vikings, você deve lembrar que, tipo, o primeiro episódio, a primeira coisa importante que acontece na série é o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, que é onde está o Æthelstan, certo? Esse é de fato o marco histórico da fama dos Vikings, porque foram grupos de piratas escandinavos que atracaram nessa ilha que ficava no norte da Inglaterra e pegaram e saquearam uma fortuna aí, pegaram as cruzes, os tesouros lá dos padres, deram um baita de um susto nos caras, e a partir daí começa a se criar uma fama com relação a esses caras que saquearam, a esses Vikings, esses piratas do medievo, entendeu? Então basicamente quando a gente fala viking, a gente pensa várias coisas. A gente fala viking, a gente pensa nos povos escandinavos, e a gente pensa em mitologia nórdica, e a gente pensa um monte de coisa. Mas na verdade, viking é um termo geral que se usa, mas que se refere a uma parte muito específica desse povo, que é tipo, são membros desse povo quando estão fazendo pirataria. E esse povo, na verdade, são vários povos, e essa mitologia nórdica, ela na verdade é uma mitologia que se refere a uma parte dos povos do norte da Europa. Complicado, mas não tanto. Se você olhar, tipo, o mapinha, se você dar uma olhada geográfica disso, é bem mais claro, entendeu? Porque existe uma limitação regional mesmo para você chegar nessas regiões. A galera veio do norte gelado e era tipo uma região muito ruim, que não tinha por que ficar lá, tá ligado? Hoje em dia é da hora, porque tem banco, porque tem dinheiro, mas na época era horrível. Era a periferia da Europa. Então, tipo, esses caras começaram a atacar e atacar e atacar. E a Inglaterra, ela tava começando a ficar muito rica. Porque, enfim, tipo, tinha os tesouros, se relacionava aí com outros povos, tinha um mercado maior. Então, era um estado que oferecia para esses piratas uma oportunidade de saque muito boa. Aí que apareceram alguns nomes, como o próprio Ragnar Lothbrok, que é inspirado numa figura real, que tem livro dele, uma canção de Ragnar. Ele e outros dinamarqueses, se eu não me engano, ele era dinamarquês, mas eu não posso falar isso com certeza. Mas esses povos que também estão aí, dinamarqueses, suecos, eles pegaram e falaram, então tá, vamos começar a se organizar em grupos maiores para poder saquear esses caras, porque tem maior grana aí no canto desses ingleses aí. E aí eles de fato se organizam e começam a conquistar a região da ilha inglesa. Eu vou explicar por que ilha inglesa não existia como termo. Inglaterra é uma corruptela, uma tradução de Anglaland. Anglaland é terra dos anglos, terra de quem fala English, que é a língua dos anglos. Os anglos eram um povo germânico que veio da região da Alemanha, conquistou a ilha inglesa,
e foi o pivô da unificação, entendeu? Então o termo English, a língua dos anglos, veio justamente com esses povos germânicos que dividiam as suas origens com os povos vikings, que eles depois vão reclamar que existem. Então o grande terror dos vikings, na verdade, que foi aterrorizar a Inglaterra, que era a menina dos olhos para eles, era muito engraçado porque, de certa forma, eram conflitos entre povos que, entre outras coisas, num passado não tão distante, dividiam a mesma religião. Eu tô falando tipo, de 300 anos atrás. Então você pega, por exemplo, hoje na Alemanha, pega um músico muito importante da Alemanha, como Wagner, Richard Wagner. Qual que é a ópera mais importante dele? Chama Anel dos Nibelungos. Anel dos Nibelungos conta a história das Valquírias. Quando você pega a Canção das Valquírias, por exemplo, ou as obras do Richard Wagner, é porque esses povos dividiam aí muitas coisas em comum. A grande diferença é que os vikings, eles eram os piratas dos escandinavos que, diferentemente dos germânicos da região mais continental da Europa, não viraram cristãos até aquele ponto. Aí você fala, pô, como é que os vikings sumiram? Porque uma hora não tem mais viking. Então, a brisa é essa. Os vikings não é que eles sumiram, eles também ficaram cristãos. E aí ficaram igual e toda aquela galera que tava já vivendo antes na Europa. Porque quando muda a religião, muda a cultura, né? Então, tipo, muda a religião, muda a cultura. E a brisa é que, tipo, o cristianismo da Inglaterra, ou da Alemanha, ou, tipo, enfim, da França, é o mesmo cristianismo misturado com praticamente os mesmos povos, tá ligado? Povos realmente muito parecidos. Então, você fala os normandos. Quem são os normandos? Os normandos são descendentes do Rolo, que não era irmão do Ragnar que nem na série, mas que existiu como figura histórica, que simplesmente conquistou uma parte da França. A Normandia é um reino dos vikings. E os vikings, olha, eles viajaram pra Europa inteira, tá ligado? Eles foram, não só pra Europa, tá? Eles foram pra todos os cantos, chegaram aí pro norte da África, eles chegaram na América, mano. Não é brincadeira, isso é fato histórico. Isso é fato histórico? Sério? Fato histórico. Eles chegaram, não sei se é Canadá ou Alasca, mas no extremo norte da Europa, chegou até assentamento viking. É que não durou, porque o bagulho é louco lá também, né? Mas, tipo, se você pegar eles eram grandes navegadores, eles tinham grandes tecnologias de navegação, os barcos deles eram rápidos, e eles eram, tipo, a brisa de fazer ataque relâmpago. Até isso dá pra fazer análogos históricos com a Alemanha, da brisa do Blitzkrieg, sabe? Ataque relâmpago. Ataque relâmpago é uma fita viking. E é louco porque, tipo, a gente tem uma noção dos vikings como um povo, uns guerreiros que vieram do nada, porque para os europeus da época, meio que era uma galera, eram uns alemãos um pouco mais esquisito, com uma cultura um pouco diferente, que chegava radicalizando, roubava os caras e ia embora. Então, tipo, e que de repente eles sumiram, porque não é que eles sumiram, porque eles foram engolidos pela onda do cristianismo europeu. Partindo desse ponto, Rolando, qual que seria ali se disse aí que tem as regiões, né, tem os alemães, né, e tudo mais. Qual que seria a pesquisa de um artista hoje para fazer um personagem viking? Qual que seria a etnia que ele deveria escolher que seria mais assertivo para criar o personagem viking hoje? Seriam os dinamarqueses. Então vamos lá, vamos fazer aí uma... isso é uma coisa que é importante eu ressaltar, né? Porque as pessoas, hoje, a gente tem uma preocupação maior com relação a, tipo, questões étnicas e culturais quando a gente vai falar mesmo de cultura, né? Então, sei lá, há 50 anos atrás, quando você pegava aquelas grandes produções de Hollywood, Cleópatra era com Elizabeth Taylor, né? Era um monte de gente branca fazendo... Hoje em dia a gente tem uma preocupação maior com isso, que é ótimo e é muito importante. Uhum. Mas a gente também tem que tomar cuidado porque a gente idealiza a partir de referências históricas e etnográficas o que é cada povo. Se você pegar todo mundo que estava ali no norte da Europa, é muito difícil você ter uma discriminação clara do que é cada povo. Então vamos lá. A gente fala mitologia nórdica, a gente está se referindo a um grande guarda-chuva de vários povos. Beleza. Então vamos separar em dois. Vamos separar em povos de matriz germânica e anglo-saxã, né, como um grupo, e povos de matriz celta, outro grupo. Certo. A questão de celtas, que a gente pensa em Irlanda, por exemplo, hoje em dia, né, Irlanda, Escócia, também é um termo generalista, porque tinha vários tipos de celta. Então vamos lá. Então você vai jogar... Agora vamos jogar para o lado dos anglo-saxões germânicos, né, os germânicos. Você tem dois ramos principais que a gente separa quando a gente vai fazer análise de algo como os vikings. Então você tem os escandinavos, né?
e os germânicos continentais, que é a galera que veio lá da região que hoje é a Alemanha. Então, que durante o medievalismo foi o Sacro Império Romano-Germânico, enfim. Você tem, dentro desses grupos generalistas, você tem uma similaridade linguística, mas você consegue separar melhor os escandinavos. Os vikings, eles dividiam a religião deles com os povos que estavam na Alemanha antes. Então, Odin, para os saxões, por exemplo, seria Woden, mas muito similar, tá ligado? Então, tipo, é uma separação complicada e complexa e difícil. Então você fala, por exemplo, hoje em dia, se você pegar a região da Normandia, que é onde tem aquela cena famosa daquele filme da Segunda Guerra Mundial do Spielberg, tá ligado? Que todo mundo chega na praia, Sim, sabe? sim. A invasão da praia. Então, essa região, ela é uma região de matriz germânica, tipo dos vikings, tá ligado? Dos normandos. Se chama Normandia porque é dos homens do norte. Northmen, normando. Então, é tudo muito misturado. Quando a gente fala de Europa, é muito misturado, especialmente a região norte, porque eram vários povos bárbaros diferentes, todos de uma matriz indo-europeia, e aí é difícil saber qual que é a limitação etnográfica de cada um. No sentido geral, os vikings que as pessoas falam se referem aos escandinavos do período da Europa medieval. Então a gente pode aproximadamente falar que eram, sei lá, os dinamarqueses e os suecos, para ser mais preciso. Mas é generalista. Os alemães também eram meio vikings, tá ligado? Essa fita. Tipo, a Alemanha, inclusive, eu acho que só vira Estado em 1800 e pouco. Então, pensa que é realmente uma mistureba de vários povos que nem se sentiam unidos entre si, saca? Então você fala, quando eu falei agora mais cedo das invasões deles à Inglaterra, né? A invasão deles à Inglaterra. Os 3 povos principais que invadiram a Inglaterra foram os anglos, os saxões, os jutos, e aí você tinha também os frísios, tinha outros povos. Os anglo-saxões e jutos, eles eram os caras que acreditavam que você tinha que morrer com a espada na mão para você ir pra Valhalla. Eram os caras que falavam uma versão ancestral do inglês, né? Muito parecido com o alemão. Por isso que a gente fala das línguas anglo-saxãs. É anglo-saxãs porque é uma mistura aí dos anglos e dos saxões, saca? Então, se você assiste O Último Reino, por exemplo, o Uhtred, ele vive falando que ele é saxão, mas no livro fica mais claro que, na verdade, ele seria um anglo, sabe? Então é uma mistura. Então é difícil separar do ponto de... Eu tô me alongando muito nisso, né? Vou ser sintético. É muito difícil determinar. O que se entende hoje por vikings seriam os dinamarqueses, em geral, pelo menos os primeiros vikings que se tem notícia. Mas viking é pirata, e esses povos todos eram muito parecidos. A grande diferença é, na verdade, qual ficou cristão primeiro. Os escandinavos ficaram cristãos por último, mas eles se cristianizaram. Entre outras coisas, por causa de alianças militares com a Inglaterra. Porque na hora que os caras começaram a atracar na ilha inglesa e tomar território, porque eles fizeram isso, eles colonizaram grande parte da Inglaterra. Em dado momento, os vikings quase que tomaram a Inglaterra inteira. Caramba! A série O Último Reino chama O Último Reino porque, de fato, tinha um reino inglês dos 4 grandes reinos ingleses que sobraram, que é o Essex. E era até rústico, né? Pequeno ainda, não era o que a gente imaginava, né? Não, nem chamava Inglaterra. A ideia de Inglaterra como um país, a ilha dos homens que falam a língua dos anglos, surge com o Alfredo. Sim. Eu vou lembrar o cunha dele aqui, né? O Alfredo da série. É que eu tenho anotado aqui porque é legal falar da alcunha do cara, né? Essa série aí eu vi, revi e vou ver de novo. Eu recomendo muitos livros também. Alfredo o Grande. Então, a ideia de Inglaterra, de Englaland, surge com Alfredo o Grande. O grande Alfredo. Aquele cara com cara de que tá sempre gripado da série O Último Reino. E tipo, pensa que os dias da semana, por exemplo. Wednesday, dia do Odin. Thursday, dia do Thor. Friday, dia da Freya. Tipo, mesmo os dias da semana das ilhas britânicas foram separados a partir de coquetéis dos deuses. Ah, que louco, né? Aí você fala, então... Os vikings eram um povo muito diferente dos ingleses? Não. Assim, a rigor, eram povos muito parecidos e muito próximos. Acho que talvez a grande diferença, né, seja que pelo fato de que o cristianismo tirou um pouco dessa, vamos chamar de moral guerreira, beligerante, muito embora fossem ainda uma galera que gostava de guerra, tirou um pouco esse ímpeto de morrer em batalha que os vikings tinham. Porque os vikings estavam numa região em que essa religião, que é uma religião altamente beligerante, continuava conservada. E é isso.
Então era um monte de fazendeiro que estava sempre ferrado, porque morava num pico mó frio, que de vez em quando, uma boa parte do ano não conseguia plantar, não conseguia colher. Ele entrava nos barcos e saía pirateando e tirando um troco de em cima de um monte de cristão que estava ali em perto, tá ligado? Basicamente era essa onda dos vikings. E eles eram grandes conquistadores nesse sentido. Mas eles também eram grandes fazendeiros, na média, tá ligado? E eram nações muito separadas. Na verdade, começou a haver mais unificação política entre esses povos quando eles tiveram que começar a se organizar para lutar contra, tipo, feudos maiores e mais organizados do que eles. Mas mesmo, tipo, a organização prototípica desses povos escandinavos era muito parecida com o que era a Europa. Brisa nisso, ó. A Europa começou a se separar em feudalismo quando caiu o Império Romano, certo? Eu vou te falar mais ou menos como é que era que os vikings se organizavam politicamente e você vai ganhar qual que é a brisa. Sabe o termo Jarl? Você jogou Skyrim? Sim. Já. Vocês jogaram Skyrim, já que a gente tá falando de videogame? Lembra que cada cidadezinha no Skyrim tinha um Jarl? Aham. Jarl é análogo a duque, né? Então, pensa que a Escandinávia era separada em vários ducados, certo? E cada ducado tinha seu Jarl. E o Jarl não era exatamente um nobre, ele era normalmente um guerreiro, assim, proeminente, um guerreiro experiente, que conseguia alcançar uma posição de poder e que grande parte das pessoas que o seguiam é porque respeitavam essa liderança. Então, tinha uma ligação, uma questão de honra e tal. Então, eles tinham essa coisa, que era uma moral bem medieval, que foi repetida na Europa continental depois, justamente porque esses povos bárbaros tinham esses costumes parecidos e derrubaram Roma e ficou tudo feudal. Então, na verdade, os vikings, eles eram tipo um germânico 2.0. Um germânico que durou até o medievalismo. E o medievalismo é a cara desses caras. Então é ali que tem que beber um pouco da referência, né? Tem que buscar ali, né? É porque a gente tende a olhar a história numa cronologia romana. Então, pensa que a Grécia é praticamente na Ásia, tá ligado? É perto da Ásia Menor, região da Turquia, né? Então, tipo, se relacionava muito mais com o norte da África, com o Oriente Médio, né? E essa região mais sul da Europa. Então a gente aprende na escola primeiro, então vamos lá. Grécia Antiga. Aí termina a Grécia Antiga, Alexandre. Alexandre conquistou coisa pra caramba, mas conquistou mais ali pra região da Ásia. Aí depois Roma sobe em cima do reino do Alexandre, e aí vai crescendo e começa a ir mais ao norte. Mas beleza. Não é que aí brotaram os povos do norte, certo? Os povos nortes, eles existiam. Existiam durante toda essa época. Eles só não tinham tanto registro, inclusive burocrático e histórico, quanto os romanos. Os romanos, eles eram mais organizados nesse sentido. Pega os celtas. Os celtas, o Júlio César, ele cresceu como conquistador e conseguiu pagar as dívidas dele quando ele era mais novo, justamente porque ele fez um genocídio, um holocausto com os povos celtas da região da França, que hoje é a França, que era a Gália, que eram os gauleses, que é o Asterix, Obelix, etc. Sim. Inclusive, tudo isso está bem documentado num livro dele que chama, eu vou tirar da bunda o latim, então, por favor, né, super relevem minha pronúncia, se eu, tipo, falei de um jeito meio parecido, mas que não é igual, que é De Bello Gallium, que é da Guerra da Gália. É um jornal de guerra dele, contando as conquistas dele da Gália. E aí lá mesmo você consegue perceber que ele fala de forma muito geral o que é germânico, e o que é gaulês, e o que é dentro dos gaulês, o que é o celta, enfim. Esses povos todos existiam. E aí quando cai Roma, é meio que a estrutura social desses povos que se impõe. Mas como a língua romana, por exemplo, foi muito mais difundida e era ligada ao cristianismo, a história continua sendo registrada a partir desse ponto. Brisa que, por exemplo, os gauleses, eles começaram gradualmente a falar latim, porque, tipo, a própria língua dos celtas não era uma língua que eles usavam para registrar sua própria história, entendeu? Não é uma cultura que eles tinham. Mas começou como? Foi ensinado pra eles? Alguém foi dominando eles e foi ensinando? Como é que... eles foram dominando e foram ensinando, porque uma das coisas que Roma fazia era, tipo, pegar, incorporar essas cidades a partir da guerra ou de acordo comercial, e aí ele botava um governo muito fantoche, assim, mas assim, nem um governo muito poderoso, botava um general ou uma espécie de um administrador romano, e aí a região tinha alguma autonomia. Mas, como todos os registros burocráticos do Império tinham que voltar em latim, eles também começaram a alfabetizar esses caras em latim. Os druidas, por exemplo, eles não registravam os ensinamentos e as coisas deles. A maior parte do que a gente tem de todos esses povos
E digo mais, até dos vikings durante o medievalismo, eu já chego nisso, é registro feito por outro. Por que a gente romantiza também quem são os celtas ou quem são os vikings? Porque quem anotou quem eram os celtas foram os romanos. Quem escreveu sobre os germânicos foram os romanos. Quem escreveu sobre os vikings foram monges cristãos ingleses. Tá ligado? Então, sei lá, ou não, por exemplo, a maior parte dos registros mitológicos que a gente tem é de um cara que chama Snorri, eu esqueci o resto do nome dele. Ele era um monge cristão de muito tempo depois que os vikings já meio que não existiam mais, tá ligado? A maior parte da mitologia sobrou por questões de oralidade, por questões de... tem pouca evidência arqueológica dessas coisas. A maior parte das anotações ela é posterior, a maior parte é em latim porque ela foi feita por pessoas que viram depois. Entendeu? Quase tudo que a gente tem deles é de segunda mão. Segunda mão no sentido não de qualidade, segunda mão porque passou pela mão de outra cultura, por um filtro cultural, para depois chegar. É mais ou menos o que a gente tem no Brasil com a cultura indígena, que não são os índios. Não foi os índios que transcreveram ou falaram sobre eles, é tudo... O segundo, né? Outra pessoa, Exato. O primeiro registro escrito sobre qualquer índio brasileiro é a carta do Pero Vaz de Caminha. É análogo, é parecido, porque é isso. E também, mano, não, sei lá, vamos pegar comportamentos, né? Os vikings, quando eles chegaram lá na Europa, eles eram vistos como bárbaros, muito absurdos e muito agressivos, não porque eles eram muito mais agressivos ou muito mais absurdos, de fato, do que os povos que estavam lá. É porque eles não ligavam pra coisas que os outros ligavam. Vou dar um exemplo. Primeiro ataque viking, que a gente falou, que é lá o de Lindisfarne, certo? Sim. A galera ficou horrorizada porque chegou uma galera, tipo, matando um monte de monge. Até eu fiquei horrorizado quando eu vi. Botando fogo em igreja, pegando as coisas, tá ligado? Queimando livro. Quem ligava pra essa coisa toda da igreja eram os cristãos. Pros vikings, eles era mais uma casinha que por acaso tinha um espeto em formato de cruz em cima. Entendeu? E aí a Europa ficou barbarizada, porque a Europa fazia isso, os europeus faziam entre si isso o tempo todo. Às vezes não faziam isso com o padre. Então também tem a ver com uma perspectiva histórica. Tem a ver com o olhar do povo que transcreve a história. Sim. O horrorizado escrevendo sobre eles, né? Seria, né? Exatamente. Por exemplo, você acha que os espanhóis, quando chegaram na América incaica, eles eram, tipo, parcimoniosos em queimar templo? Não, não eram. Se os incas escrevessem sobre os espanhóis, os maias, etc. Tipo, se os povos indo-americanos escrevessem sobre tipo, no futuro, sobre os piratas e os exploradores espanhóis, e no final os espanhóis tivessem virado parte dessa cultura daqui, desse terreno, e não eles tivessem virado parte da cultura espanhola, eles contariam provavelmente como os espanhóis eram um bando de bárbaros esquisito que chegou aqui com um monte de roupa tosca que não tinha nada a ver com o clima, e que não tomava banho e que era mal violento e que não respeitava os deuses. Porque é fácil não respeitar o deus do outro. Eu tenho uma pergunta aí, né? Pra época, né, que aconteceu. Porque acho que toda guerra, quando tem uma guerra, surge uma tecnologia inovadora, né? A gente tem aí, nos tempos atuais, o satélite, telefone, né, e tudo mais. O que você identifica ali na época dos vikings? Qual foi a tecnologia que surgiu ali que favoreceu um pouco essa locomoção aí? Que vem na minha cabeça são duas tecnologias em especial. Uma são os barcos, que tem um nome específico que eu não lembro, mas são esses barcos que a gente lembra, que tem a carinha do dragão na frente, sabe? Esse tipo de embarcação. Uma carranca, né? Quase uma carranca, eu acho. Eu acho que é literalmente uma carranca. Sim. Esse tipo de embarcação é uma criação dessa galera. E ela é muito rápida, resistente, ótima pra saquear, beleza? Então tem essa coisa. E tem uma outra tecnologia que aparece muito na série Vikings, que é uma pedra, que eu esqueci o nome dela também. Pedra do Sol, não é? Que eles falam? É Pedra do Sol, isso mesmo. Que ela é uma pedra que te permite usar tipo um sistema de localização com ela, a partir das estrelas e tal, e usar ela pra... Então, tipo, eles tinham meio que essa bússola, saca? Acho que seriam as duas coisas que mais chamam atenção. Mas assim, cultura de mar. Então você tem um povo que faz muita navegação, que vive de pesca, que vive de comércio, eles também fazem bastante comércio, né? A gente fala de Kattegat, por exemplo. Kattegat era um importantíssimo posto comercial. É que, novamente, tipo, os caras tinham menos recursos, né? Mas os vikings também, eles foram pra todo canto. Eles chegaram em contato com os eslavos, lá na Rússia. É longe, frio. Caramba. Era uma galera que gostava de explorar.
A gente chegou no. A gente tá aqui na metade do podcast, mais ou menos. Eu queria saber mais ou menos como é que relacionava a vida e a mitologia, que a gente tava conversando em off aqui. A gente tava conversando sobre isso, de que eles faziam muita coisa e você falou que relacionada à mitologia, na vida, né? A religião em si, e você falou que tinha outros povos também, praticamente na antiguidade toda, que faziam isso. Então explica mais ou menos como é que funcionava essa relação de religião e que a gente chama de mitologia hoje. E a vida deles, sacrifícios, como é que era que eles achavam que ia morrer em batalha? Explica pra gente como é que funcionava isso. Então, tem coisa. É uma região um pouco complexa. Eu tenho várias recomendações de livro pra fazer, se vocês Manda quiserem, brasa, né? manda brasa. Pô, manda aí, manda aí. Pô, eu vou falar alguns que eu pessoalmente acho legais, que vale a pena você olhar, né? Um deles é Deuses e Mitos do Norte da Europa, da H.R. Ellis Davidson, que é uma historiadora, se eu não me engano, dinamarquesa. Vale lembrar que eu não sou historiador, né? Eu faço jornalismo histórico, então eu tenho sempre que usar os autores bons. Então, tudo que eu falo é coisa que eu li dessa galera, então eu não tô fazendo nenhuma afirmação aqui. Tem outro livro legal também de mitologia norte, que é com a Carmen Seganfredo e a S. Franschini. Eu vou mandar os links pra vocês, se vocês pedirem, mas tem na bibliografia dos meus vídeos, tá? Eu deixo sempre linkado a bibliografia. Então você procura lá, vai na descrição do vídeo, tem as indicações bibliográficas. E tem também aqui, pra quem gosta de mitologia nórdica, eu vou deixar duas recomendações. Uma é Deuses e Mitos do Norte da Europa, do Neil Gaiman, que é ele contando de forma como se fossem contos, essas lendas desse povo. E tem um outro que eu tô procurando aqui, porque eu não consigo falar de cabeça, né? Tá, eu tô procurando aqui na biblioteca, que é um da Super Interessante, que também é um livro, é um manual assim, da Super Interessante sobre mitologia nórdica, que vale muito a pena, e é um livro que se dá o trabalho de fazer de forma muito simplificada uma explicação discriminatória, no sentido de explicar onde está cada coisa e fazer timeline. Se você quiser ter um primeiro contato, eu recomendo o New Game. Segundo contato, esse manual de mitologia nórdica da Super Interessante. E depois você pode ir para os outros, que são mais técnicos, são livros de historiadores. Historiadoras e historiadores. Bem legal, boa fonte para somar aí no contest, né? Os links vão estar lá no post da rádio, como sempre. Sim. Então pode ir lá checar. É bom, tem alguns mais fáceis de encontrar, outros mais difíceis, mas como tá meio na moda, né? Então. E aí é o seguinte, tipo, o jogo que vai sair agora do Ubisoft, se eu não me engano, chama Valhalla, né? Isso, Assassin's Creed Valhalla. Eu acho que o mais importante de todos os aspectos relacionados. Acho que tem duas coisas que me chamam a atenção quando eu vou olhar essa questão da mitologia nórdica. Então eu vou primeiro olhar conceitualmente essas duas coisas, depois a gente pode viajar nas outras fitas que são brisa, porque são brisa, né? A primeira questão é a questão da morte, né? Valhalla é um salão que tem, tipo, comida o tempo todo, que estão os guerreiros que foram levados pelas valquírias porque tombaram de forma honrosa em batalha e vão virando a guarnição do exército do Odin pro Ragnarok, fim dos tempos. Então, o primeiro conceito é o Valhalla, o segundo conceito é o Ragnarok, os dois são importantes. Em primeiro lugar, o Ragnarok é meio que o apocalipse deles, né? Mas, tipo, os vikings, eles tinham uma noção de tempo, de eternidade um pouco diferente. Não é uma pegada tão começo, meio e fim, quanto... Eles tinham uma concepção mais cíclica das coisas. Então você pega, por exemplo, o cristianismo. No cristianismo você tem a Gênese e você tem o Apocalipse, né? Começo, fim da história, certo? Tipo, antes no caso da mitologia nórdica, quando não tinha nada, que chamava Ginnungagap, era um nada que já era alguma coisa, entendeu? E quando deixa de existir, quando tem o Ragnarok, deixa de existir a organização, a cosmologia que tinha antes e passa a ter outra, saca? Então, tipo, meio que é um negócio que começa e termina, mas que já existia e que vai continuar, entendeu? É uma concepção um pouco diferente. Isso é importante, porque o Valhalla existe como um lugar de eterno retorno. Que eles podem batalhar e morrer, batalhar e morrer, batalhar e morrer, comer e continuar festejando e vivendo essa vida virtuosa, que era virtuosa para eles. Essa vida em batalha, né? Essa é uma vida heróica. E então, tipo, a morte para eles era um caminho para uma vida em ciclo, sabe? Então era uma morte em afirmação. Então não é à toa que os caras iam pra guerra sem medo nenhum.
Porque pra eles estavam indo pra ganhar. Você já viu o Homem-Bomba ficando com cagaço? Prometendo algumas virgens pro cara, né? Não, exatamente. É o cara que vai morrer pra ir pra um harém. Pô, vou pôr aí, cara, vou explodir. Ver uma vida sinistra. Essa série do Vikings, né? Tinha um coroa que ele tava vivo e todo mundo que ele lutava nos barcos já tinha morrido, os amigos, companheiros dele tinham morrido. E sempre que ele ganhava as batalhas e terminava, ele falava, pô, eu tô vivo ainda, sou amaldiçoado. Eu ficava triste, né? Eu lembro disso aí. Fica triste que ele não foi ainda. Todo mundo da minha geração morreu, foi pra borrada. E eu tô aqui, tô ficando velho, tô em todas as guerras. Exatamente, tá ficando velho. Depois eu não consigo mais lutar, né? Porque era vitória, né? Sair dali era vitória. Então, esse cara, inclusive, eu acho que ele dá um jeito de morrer na batalha. Tá, na série. A gente tá falando aqui de saque, de vida, morte, guerra. Mas assim, você falou que os vikings sumiram, não sumiram, desapareceram, eles foram convertidos. Mas assim, vamos lá, eu sou inglês, chega aquele bando de viking no navio, chega agora e fala, essa terra é minha. E começa a plantar ali no meu terreno, no meu quintal. Começa a invadir a minha casa igual o Boulos invade a casa dos outros aí, ó. Tô brincando, galera, não bate em mim. A gente quer trazer o Boulos aqui no podcast, ó. Então, assim, chega lá e vou botar 3 famílias aqui morando no meu quintal. E aí, eu vou fazer nada. Não vai pegar o machado, não vai pegar a foice, juntar uns cavaleiros, vizinho, amigo e expulsar esse cara. Como é que aconteceu isso? Essa convivência dos ingleses e dos vikings, como é que aconteceu isso? Como é que eles sumiram? Foram convertidos ou... Quando você entra em guerra, tipo, de ir pros finalmente, quando você entra em guerra com alguém? Quando o confronto acontece quando o diálogo, né? Quando o diálogo não existe mais. Aí, a solução do conflito vira o confronto. O confronto acontece quando você causa o confronto quando você pode ou quando você precisa. Então você entra em guerra quando alguém te ataca ou quando alguém tá vulnerável. Agora, quando os dois estão em pé de igualdade? Vamos lá, período medieval, né? Não é como se tivesse umas puta arma incrível pra você ter. A gente tá falando da Idade Média. Vai chegar uma hora os caras perceberam que depois que os vikings tomaram o castelo deles ali no canto e falaram que o castelo era deles, é tão fácil tirar eles quanto tirar os vikings. Então, em vez da gente fazer essa porra toda de ficar lutando sempre, por que a gente não faz um acordão aí, ó? Medievalismo. Mas os vikings aceitaram assim serem convertidos ao cristianismo, não tinha aquela coisa de os deuses eram pagãos para os cristãos e os vikings tinha aquela coisa de que os deuses que só tinha um deus contra aquilo, essa religião ainda não atrapalhava? Então, primeiro que foi devagar, né? Mas o cristianismo ele tem uma vantagem muito grande com relação a quase todas as outras religiões, que é a seguinte: o cristianismo ele é mais predatório no sentido de que, tipo, mano, todas as outras religiões estão erradas. Isso vale para todas as religiões, mas para eles é tipo, não, mano, você tá real errado. Tem que mudar essa fita de qualquer jeito. Então a gente falou do Alfredo Grande. O Alfredo é um baita de um carola. E ele, tipo, viu essa ilha, que ele quer chamar de Inglaterra no futuro, sendo conquistada por um monte de pagãos. Mas os pagãos, eles eram menos unificados. Entendeu? Lembra que eu falei que eles eram fragmentados e que eles só, tipo, se uniam quando tinha algum lugar da hora pra pilhar? Mas quando eles pegavam a terra deles, viravam outros feudos pequenos? Ele foi chegando ali no canto pros caras e falando, ó, seguinte, se você jurar lealdade pra mim e se converter cristão, vai ser melhor pra você, porque daí a gente pode conquistar aquele outro brother ali. Ele foi assimilando. Ele foi assimilando na base do acordo, na base da guerra. E também, cara, você tem um negócio muito legal ali no período medieval, legal no sentido de, tipo, muito útil, que é a ideia de que você tem padres passeando e evangelizando. A religião ela é apostólica, e a palavra apostólica tem a ver com isso, né? Então, tipo, a galera foi, tipo, convertendo os próprios vikings, os próprios dinamarqueses que colonizaram, alguns continuavam pagãos, outros viraram cristãos. Aí os pagãos não ficavam enchendo o saco de nenhum cristão para o cristão virar pagão, e os cristãos enchiam o saco dos pagãos para os pagãos viraram cristãos. Uma hora começou a ter mais cristão. E aí os líderes começaram a se converter cristãos para fazer o quê? Aliança comercial, para fazer aliança militar. Estratégico, né? Virou estratégia. Entendeu? Nenhum viking chegou pro Alfredo e falou, mano, eu só vou virar seu sócio se você se converter pro nosso pai de todos, Odin. Não, mas o Alfredo fazia isso. Ele pediu a mais, né? Pediu um bônus ali. Ele pediu um a mais, porque a igreja, veja, a igreja era uma instituição independente. A igreja era independente, você tinha bispos que eram ligados à Inglaterra, mas o centro da igreja ainda era Roma. E aí? E se o padre fala, você tá fazendo um sacrilégio aí, fazendo acordo com esses pagãos aí, cara. É bom você converter os caras. Convertendo os caras, você regula os impostos, dá mais dinheiro pra igreja, aumenta os fiéis. Então, assim, o que rolou foi a insistência dos
católicos daquela região, naquele momento histórico, junto com acordos comerciais cômodos, que se relacionaram com esses povos e que, quando esses povos de fato transformaram a cultura, a religião deles acabou sumindo, saca? Tem uns doidão hoje em dia que acreditam em Odin e tal, tem. Mas tem mais doidão que acreditam em Cristo. É isso. É que essa brisa. E tô falando de forma respeitosa. Só que hoje em dia, pra ir pra Valhalla fica mais difícil, não fica? Mano, você tá ligado que a brisa de Valhalla é que pra você ir pra lá, você tem que morrer em batalha, né? Então não dá pra ser bundão. É que geral, né? Assim, no geral, os caras queriam só ser fazendeiro, assim. No geral, eles queriam ter a terra deles e plantar. Então é difícil saber o que os caras queriam. Era mais a fita do que o que os caras precisavam. Entendeu? Porque quando precisa de guerra, é guerra. Quando precisa de plantação, é plantação. Quando a plantação tá um saco, ostracina, vamos dar uma volta aí, saquear uns britões. Ô, Rolando, tem uma dúvida aqui. Aquele lance lá do chifre, né? Na cabeça do viking. Aquilo alguns dizem que era lenda, que isso aí foi mais comercial, mais propaganda do que real. Lembra que eu falei do Wagner agora há pouco? Sim. Tá, mano, quem nunca assistiu a Canção dos Nibelungos, com certeza assistiu aquela ópera do Pernalonga. Sim, lógico, todo. A ópera do Pernalonga, que ele usa o chifre de viking, sim. É uma adaptação genial que o... Puxa, esqueci o nome dele, mas tem um vídeo falando do Pernalonga no Revisão, relacionado com a Segunda Guerra Mundial, e eu falo o nome do cara, então vale a pena vocês verem depois. Mas enfim, esse negócio que o Pernalonga adaptou do chifre veio da cenografia mais famosa, que foi de uma adaptação do Anel dos Nibelungos, do Richard Wagner. Richard Wagner, que era um alemão, primeiro alemão, assim, porque quando acabou de juntar a Alemanha, que pegou um compilado de mitologias antigas do lugar lá e fez uma interpretação operística, de tal forma que essa ideia de associar chifre com viking surge aí, em 1880. Caramba, então não existia. Que doido, mano. Não existia, não é que não existia. Brisa que cada um fazia seu capacete como dava, mas a maior parte dos capacetes eram umas latas que o cara botava na cabeça. Os vikings nem eram muito bons de ferro. A Inglaterra, por exemplo, tinha um ferro melhor que o deles. O aço. O aço viking era meio bunda. Eles eram pobres. Eles eram bons de guerra. Mas eles não eram os caras que, esbanjavam muitos recursos. Inclusive por isso que todo mundo ia pra guerra. Era um monte de fazendeiro e fazendeira que ia pra guerra. Eles tinham lá as Shield Maidens, que eles chamavam. Não tem nada a perder, né? Então os caras vão pra guerra, é pra ganhar. Mas assim, aí ficou bonito o design, né? Pelo menos aquele chifre ali ficou marcado, né? Quando alguém fala como que é um viking, né? Pede pra uma criança, uma pessoa, desenha um viking. Sempre tem um chifre ali, eu falo... Sempre tem um chifre. Mas, cara, quase tudo que a gente tem não é historicamente acurado, sabe? A gente tem uma noção para os vikings que eram uns alemão loirão, pá. Primeiro, pega o Thor. Origem do mito Thor. O Thor é descrito como um ruivo gordo. Caramba. Quando ele virou modelo da Calvin Klein, quando ele virou modelo de cueca da Calvin Klein, eu não sei. A Marvel já mudou isso. Eu não sei quando ele virou modelo de cueca da Calvin Klein. Mas ele tinha barriga, bebia mais do que devia, comia mais do que devia, tava sempre festejando e tinha uma baita barba ruiva. Se alguém um dia falar eu pareço o Thor, então não se engane. Né? Você parece o Thor, Doug. Você não parece o Thor. Você teve a sorte de parecer com o Chris Hemsworth, que é mais bonito do que o Thor. Você se deu melhor. Porque é fácil parecer o Thor. É só você ir todo dia no bar, comer bastante coxinha e tingir a barba de ruivo. E é engraçado isso, né? Porque, a gente tem aí uma ilusão também higienizada. Mas você acha que, os povos vikings, eles tinham, sei lá, uma pegada tão ligada à estética do jeito que a gente tem? Eles eram muito individualistas, num sentido positivo da coisa. Então, eles, prezavam muito pela liberdade individual de si próprios. Eles tinham as pessoas tinham mais autonomia, as mulheres tinham mais autonomia, eles tinham mais liberdade sexual, tá ligado? Mas não é que era uma galera, bombada, sabe? Bonita. Não, passavam fome alguns meses por ano. Estavam sempre em guerra. Quer dizer, o cara às vezes estava com o músculo fibrado ali, é porque ele estava passando fome, né? A dieta dele era forçada, né? Sei lá, um viking feliz, ele é mais parecido com o Hagar horrível das tirinhas. Que é ele casada com a mulher dele, os dois são gordinhos, tá ligado? Sim. E a hierarquia familiar também era mais liberal. Liberal no sentido de, né? Não é que era o cara que
cagava a regra e a mina, tipo, que abaixava a cabeça. Não era o perfil ali, né? Não, isso é uma coisa muito cristã e muito romana. Não é nem pra culpar só o cristianismo, tá? Porque isso é uma coisa muito incorporada ao cristianismo, porque o cristianismo se deu em Roma. Mas, claro, tá na Bíblia, né? Essas regras aí, né? Dos caras que, tipo, o varão e da varoa, né? Uhum. Mas, tipo, isso é uma fita que chegou depois lá. Essa centralização de todo o poder da casa, do household, na mão do homem. A Lagerta, inclusive, ela é baseada em duas figuras históricas femininas diferentes que existiram, que não chamavam Lagerta. Mas ela é feita para incorporar figuras que existiam. Não só ela, tá? Se você pegar, por exemplo, os celtas também tinham muito mais autonomia dentro para as mulheres, tinha muita druida mulher e druida homem. Você tem guerreiras famosas como a Boadicea, por exemplo. Vale jogar no Google Boadicea, você vai dar uma olhada. Tinha um padrão de sociedade muito diferente de hoje, que todo mundo podia fazer. Hoje ainda pode, né? Mas aí tem algumas regras. Mas na época a hierarquia não funcionava como na Revolução Industrial, aquela coisa toda, né? A hierarquia não tinha tanto a ver com, tipo, poder aquisitivo, não tinha também noção de Estado nacional. As pessoas têm uma confusão muito grande do que é o papel do rei, do duque, do senhor feudal na imensa maioria do medievalismo e o que virou depois. Vamos começar por aí. Várias coisas surgiram em 1600 e pouco que foi tipo o final do medievalismo. Que foi uma afirmação de ideias que se associam ao medievalismo que não são exatamente medievais, tá ligado? Tipo, bruxaria, por exemplo, caça às bruxas, começa na modernidade. A gente fala que é um bagulho medieval, mas é real mesmo um bagulho de, tipo, uma reação às mudanças que vinham com a modernidade, sabe? A gente pensa, por exemplo, o rei, a figura do rei. Então vamos lá, tem o rei Ricardo, o Coração de Leão, o grande Charlemagne, né, o Carlos Magno, enfim, teve reis importantes. Mas os reis, eles, até a formação do Estado Nacional moderno, quando surge o absolutismo monárquico, o rei era mais um nobre que detinha um pouco mais de poder, mas que estava sujeito aos desígnios dos outros nobres. Ele tinha uma relação horizontal com os outros senhores feudais. A relação só era vertical com quem? Com os plebeus. E olha que isso só foi se radicalizando com o tempo, porque no começo do medievalismo, antes de formular o feudalismo oficial, era tipo, todo mundo, tipo, a ideia de nobreza era meio romana até. Porque, tipo, era nobre quem? Quem era guerreiro. Quem era guerreiro, que ia lá, conquistava a terra, juntava um grupo de guerreiros e era guerreiro. Quem era cavaleiro, né? Ia pra guerra com o rei, voltava. Não, a brisa é que não tinha o rei ainda. E aí? Era um monte de grupos de guerreiros. Uhum. O líder tribal, que se impunha e conquistava terras, virou no futuro nobre. Uhum. Mas antes de ser nobre, sabe o que ele era? Porra nenhuma. Ele era um Zé, tá ligado? Então a gente está discutindo aqui, né, o desaparecimento dos vikings. Então o aparecimento dos vikings como um povo, como uma ideia singular de um tipo de povo que são guerreiros pagãos, ela não surge porque de repente surgiu um povo com esses guerreiros pagãos. Eles já existiam. A ideia de viking, ela surge por uma contraposição cristã a esses povos. E da mesma forma que o cristianismo meio que deu a gênese dos vikings para a Europa, também foi o cristianismo que encerrou a Era dos Vikings, né? A Era dos Vikings, ela acaba gradualmente conforme esses guerreiros foram incorporados ao cristianismo. E é interessante porque a forma com que se dá o Ragnarok, ela foi relida por muitos pensadores, por muitos padres, por muitos sujeitos daquele período histórico, como uma consequência natural daquela história. Eu vou explicar. Primeiro que, tipo, tudo que a gente tem de mitologia nórdica, quase tudo, foi escrito por cristãos que achavam brisa essas histórias e queriam passá-las pra frente como ficção, tá? Então não é que existe uma Bíblia contando a história dos nórdicos, no sentido de um texto sagrado aceito por eles como a palavra de Deus. Não existe, né? Mas existem várias histórias que compõem aí um fabulário. Então você tem uma cosmogênese, tem um desenvolvimento do universo, uma hierarquia, uma geografia do mundo, né? Você tem várias espécies de divindades, etc e tal, e você tem o fim do mundo. Só que o fim do mundo dos vikings acontece de um jeito muito interessante, que é basicamente o seguinte: não vou conseguir contar toda a história de como Loki causa isso, mas em algum momento tem uma grande guerra e que quase todo mundo morre.
O mundo sobe água, fica gelado e de tempestades e tal, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí sobra o Baldur e a Freya, se eu não me engano. Se é Freya, eu não lembro qual era o nome da deusa. Mas eu sei que é o Baldur e mais uma deusa que sobram para começar uma nova geração de deuses. E essa história, muito possivelmente, ela também foi transformada para caber numa parte de um imaginário que relaciona ela com o mito de Adão e Eva. Caramba. Então, tipo, brisa que assim, as pessoas que usavam o martelinho do Thor no colar começaram a entender que esse martelinho era uma cruz. As pessoas que acreditavam naqueles deuses começaram a entender que aqueles deuses, na verdade, eram antepassados deles. Os padres contavam as histórias, né, os monges que contavam essas histórias, eles transformaram Thor em um guerreiro importante, não num deus. Sabe? De alguma forma, todo o imaginário cristão ele foi penetrando os próprios registros da mitologia nórdica até o ponto que a mitologia nórdica virou, na verdade, um fabulário. Um conjunto de fábulas e ideias que passaram a servir mais como folclore do que como uma religiosidade em si mesma. Em meados de 1000 e pouco, 1100, 1200, não tinha mais essa ideia tipo, do viking pagão. Mas essas histórias continuavam existindo. Pega, por exemplo, Beowulf, é um exemplo perfeito disso. Inclusive, eu vou relançar o vídeo do Beowulf essa semana que vem. Vocês podem também linkar ele. Eu discuto isso de forma um pouco mais aprofundada. Mas o mito do Beowulf é um mito viking de um dinamarquês que é considerado o primeiro poema da língua inglesa. Tá? O primeiro texto inglês é o Beowulf, que é um texto dinamarquês cristianizado de um herói viking lutando contra um monstro. E aí o Grendel, que é o monstro, era um gigante, um troll, um ogro, né? Só que aí eles transformaram ele num descendente de Caim e Abel. Caramba. Tá ligado? Então, de alguma forma... Entrou marketing aí, né? Alguém que... Os vikings, eles foram absorvidos pelo cristianismo, né? E eu tô falando aqui tudo de cabeça, né? Como eu sempre falo, eu não sou historiador, eu faço jornalismo histórico, né? Então, tipo, se você for entrar nas nuances de toda a mitologia nórdica, especialmente no que se refere à mitologia dos anglo-saxões, jutos e escandinavos, você tem que ter um filtro de distanciamento histórico que te permita entender que essa história está contaminada pelo cristianismo, mesmo, de ponta a ponta. É uma leitura cristã dos mitos do norte da Europa, entendeu? É uma versão cristianizada. Eu não tô falando assim, então que droga, né? Não, tudo da história. Rolou. Foi o que rolou, tá ligado? Eles transformaram uma coisa que era sagrada em um folclore, um conto, né? Que ninguém mais acreditava. Que era só uma coisa que contavam. Sim, e posso te falar uma fita? Se não tivessem, sei lá, tipo, anotado as paradas... Ia se perder, né? Ia se perder, provavelmente. Então... Afinal das contas, quem salvou a mitologia nórdica e nos ofereceu, sei lá, foi aí um monte de monge que achava legais as histórias. O nome do cara eu tô tentando lembrar agora, eu esqueci várias coisas, porque eu sou muito ruim de nome. É Snorri Sturluson, que é filho de Snur, uma coisa assim, né? Porque o Thor é Odinson, porque ele é filho do Odin, né? Então son, a palavra son de filho, tem origem o quê? Escandinava. A língua inglesa e a geografia da Europa... foi muito afetada pelos vikings também. Porque tem a contrapartida, né? Por um lado, os vikings foram absorvidos. E eles sumiram. Mas não é que, tipo, só os cristãos pegaram e destruíram o que existia lá de viking e acabou e... Não! Viking, a atividade de viking continuou existindo. Virou pirataria. Tipo, a ideia de saquear com barco, sabe? Continua existindo. Os dias da semana, a língua inglesa, a geografia da Europa... mudou por causa dos vikings. A Normandia da França, é um reino medieval, é uma região importantíssima viking, que veio lá dos vikings. Foi dominado por um viking que chamava Rolo, sabe? Inclusive uma coisa interessante, né? Ele tá no seriado, né? Tá no seriado. Inclusive, ele é um dos... Rolo o Andarilho. O Ricardo Coração de Leão, se eu não me engano, é um descendente dele, não é? Eu acho que é o tipo tipo
gênese histórica que as pessoas tiram super da bunda. E eu falo isso não de forma a pejorar o Ricardo Coração de Leão. Acabei de tomar um puxão de orelha no podcast, galera. Mas é uma realidade histórica também. Tem vários exemplos disso. Por exemplo, Otaviano Augusto, Princeps Civitatis, primeiro imperador de Roma. Um dos primeiros serviços que o cara fez foi, tipo, literalmente contratar um escritor, no caso Virgílio, que é o maior poeta latino, contratou Virgílio para criar uma gênese mitológica que ligasse a história dele e do tio dele, que era o César, com a figura mitológica de Rômulo e Rêmulo, com a figura do Enéas, que era um herói de Troia. Mas, tipo, foi super tirado da bunda. Nem ferrando que o Otaviano... Não, e eu soltei vídeo disso essa semana. Mas nem ferrando que, de fato, você tem como verificar isso. A ideia de, tipo, não é que tinha teste de DNA do ratinho na época. Não. As pessoas faziam de tudo para criar uma justificativa histórica e mitológica para justificar o seu poder. E digo mais, Ricardo Coração de Leão nunca viu um leão na vida. Porque não tem leão na Inglaterra. Eles usavam a figura do leão porque a figura do leão é presente na Bíblia. Mas, tipo, o que é um leão pro inglês? Sei lá, tá ligado? Não tem leão na Inglaterra, mano. Brisa nisso. Caramba. Pensa uma brisa. Tipo, você vai pegar qualquer iluminura medieval, né? Os desenhos que tem nos livros. Por que tudo é esquisito? Por que o leão tem uma cara nada a ver? Porque os caras tinham um relato de segunda mão do que era um leão. Quantos ingleses foram até o norte da África que tem leão? É verdade. Tipo, a gente tem uma noção também muito globalizada de mundo. Sim, sim. Você cresceu e viveu vendo, sei lá, vou dar um exemplo. O Robin Hood da Disney, que é dos anos 60, se não me engano. No Robin Hood da Disney, você sabe que o Robin Hood é uma raposinha, que o Ricardo Coração de Leão é um leão. Você sabe que o irmão dele, o João, é uma chita, né? Nenhum desses animais conviveram na Inglaterra ao mesmo tempo. Só tem raposa, não tem nem chita, nem leão lá. E você é um sujeito BR que vive num país que nem tem raposa, nem tem leão e tem onça. Então, tipo, ó que mistura. Você já tem introjetado na sua cabeça uma série de conceitos que eram extraterrestres para essa turma. Uhum. Por que as histórias deles duraram tanto tempo todas? Porque tinha 5 histórias importantes, tá ligado? Tipo, a canção do Beowulf, ela durou porque durante toda a existência da Inglaterra como nação, tinha uma galera cantando essa fita, que nem os Aedos na Grécia Antiga, porque é uma música. Inclusive, é tão importante pra Inglaterra, pra Irlanda, pra todas essas coisas, a canção do Beowulf, que sabe quem que é um dos caras que fez a tradução mais importante desse inglês arcaico pro inglês moderno? J.R.R. Tolkien. Caramba. O Tolkien se baseou com muita força no Beowulf para criar muitas coisas do universo da Terra-média. Ele misturou com um monte de tradição celta, que tipo, sei lá, tá ligado? E misturou isso com uma metáfora de Primeira Guerra Mundial. E ele era um linguista que traduziu do inglês arcaico, do inglês original, essa história escandinava, que virou uma história inglesa, que virou, tipo, sei lá, filme de ação hoje em dia. Tolkien era absurdo, cara. Tolkien era absurdo. Um gênio. Quase uma fórmula do sucesso, né? O cara bebeu de uma fonte que já fazia, né, a história ali, e remodelou ela, né? E fez de novo. E aí, nos tempos atuais, Hollywood pegou também e fez mais sucesso ainda na mesma história, né? A história funciona à base de meme. Meme no sentido de memética mesmo. A história funciona à base de meme. O Beowulf é um meme. E essas figuras, né? Eu tô falando no sentido do livro do Richard Dawkins mesmo, tá ligado? Que tipo, a ideia de que tipo, assim como traços genéticos vão passando de geração em geração, determinadas ideias vão passando. Beowulf é uma dessas ideias. Tentar remontar a origem dela é doideira, né? Tipo Halloween, por exemplo. A gente fala Halloween. Halloween, o que você pensa quando você fala em Halloween? O que você pensa? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ah, terror, Abóbora. Dia das Bruxas é bruxa sendo queimada, Dia das Bruxas, monstro, criatura. Então, ó, aqui no Brasil a gente chama de Dia das Bruxas, né? Muito bem. Se eu te fizer o caminho cognitivo dessa história, você vai pirar e eu recomendo um vídeo do Revisão sobre isso, tá? A gente no Brasil chama de Dia do Saci, faz uns 15 anos oficialmente, tá? Esse feriado. Sério? Não sabia disso, não sabia disso assim. Então, o Dia do Saci veio de Dia das Bruxas. Dia das Bruxas foi a tradução que a gente fez desse feriado que chama Halloween, né? Halloween vem de All Hallows Eve, que é a noite que tem antes do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos foi um feriado cristão que foi inventado, não tem porra nenhuma a ver com bruxa,
que foi inventado para ressignificar uma festividade pagã de origem celta que chama Samhain, que comemorava o equinócio do inverno. Caraca, nada a ver com nada. Que é uma passagem de astronomia. Então, tipo, é a brisa que o cara ganhou o movimento da lua, começou a fazer um feriado pagão disso, dos druidas, que, tipo, não tinham nada contra as bruxas, muito pelo contrário, provavelmente tinha muito a ver com as bruxas. E aí surgiu esse feriado que chamava Samhain, que era uma suruba de 3 dias com vinho, que de repente virou que os cristianos pegaram e ressignificaram pra, tipo, o Dia de Todos os Santos. E aí o Dia de Todos os Santos veio com um monte de protestante fugido da Inglaterra e da Irlanda para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos virou o Halloween, virou Halloween. E aí o Halloween acabou vindo parar aqui no Brasil e a gente tem um jeito de transformar essa fita em Dia do Saci. A história tem um caminho muito louco de transformar as coisas, tá ligado? Eu vou olhar aqui depois, eu vou olhar qual que é os dias, porque o equinócio, ele causa um efeito atual, né, na tecnologia. Sério? O equinócio, o satélite, né, eles acabam perdendo ali por alguns segundos informações, né? Quando acho que o Sol está mais próximo da Terra, tem algumas explosões solares. Se eu não me engano, é isso, né? Depois eu vou constatar. Caramba, mas eu tenho certeza que o equinócio, ele é um... Eu lembro que eu trabalhei em telecomunicações e a gente tinha 2 períodos do ano, se eu não me engano, em março e eu acho que o outro em setembro, não tenho muita certeza. E quando vinha o equinócio, a gente já sabia. Falava, puxa, vai bombar de ligação de cliente, porque é quando a gente perde o link do sinal da transmissão lá da Europa e tudo mais, né? Então é interessante, aí eu vou ver essa do Saci, eu vou tentar organizar essas datas, né, do Saci, Dia das Bruxas, equinócio, pra ver se tá ali, batendo ali. Né? O melhor jeito de você fazer isso é entrar no canal Revisão e assistir o vídeo da história do Halloween. Tô com o olho aberto aqui, ó, desde manhã. Aí se você curtir, você pode aproveitar e entrar também e assistir a história das bruxas. Foi lançado também esse mês, tá ligado? E se você tiver com muito humor, vai lançar essa semana um vídeo sobre a história dos Vikings. Vai lançar, eu não sei quando sai o podcast, mas pra hoje, dia 10, né? Vai sair daqui a 2 dias, dia 12. Já vai ter saído. Já vai ter saído. Depois disso, eu refiz com algumas alterações, etc e tal, o vídeo sobre Beowulf. Então eu retomo isso de forma mais aprofundada. E também eu falo sobre as iluminuras medievais. E aí você vai entender por que caralhos tem um cara lutando com um caracol gigante, um coelho, no canto de uma passagem bíblica. Botei na playlist aqui, já tô inscrito. Galera, a gente tá aqui curtindo nossa saraivada de informação rolando, como sempre. A gente tá chegando no final do podcast. E no final do podcast a gente chegou no bloco da Rádio Indica. Rolando, indica pra gente aí. Você tá acostumado como é que é? Indica pra gente um conteúdo maneiro desse aí que você indica. Ah, tá. Eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer algumas recomendações. Pra quem quiser conhecer a história que eu falei do Anel dos Nibelungos, do Wagner, tem uma história em quadrinho. Peraí que eu vou pegar aqui. Tem uma história em quadrinho publicada pela Dark Horse. Chama O Anel do Nibelungo. Que é do P. Craig Russell. Você consegue comprar versão encadernada do Pipoca e Nanquim. Boa. Tá? É muito legal. É uma puta história em quadrinho. Se você pensar na ideia de um anel do Nibelungo, você também vai ver que isso se relaciona com o Tolkien de alguma forma. Tá? A ideia de um anel mágico. Então fica essa primeira recomendação. Se você procurar nas livrarias, você encontra a versão traduzida do Tolkien, que o Tolkien fez do Beowulf. Mas é quase impossível de ler. Não é impossível de ler, mas é muito chato de ler porque é em prosa, mas vale a pena só pelas anotações e pelo trabalho de pesquisa que tem em volta. E a capa é linda, é azul, super bonito, então você pode procurar Beowulf do Tolkien. Se você quiser conhecer a história e entender ela um pouco melhor, você pode procurar o Beowulf da Carmen Seganfredo e da A.S. Franschini, que também tem livro de mitologia nórdica deles, mas acima de tudo, a minha maior e mais honesta recomendação é que vocês leiam a versão do Neil Gaiman dos mitos nórdicos, porque é muito, muito legal. É fantástico. Já anotei aqui, mas tá tudo linkado lá. Tem lição de casa pra fazer, cara. Tem lição de casa pra fazer. Mas posso falar, isso tudo vocês leem em uma semana, porque é um negócio sem engole. Assim. Vicia, né, cara? Quando é bom, vicia.
Eu acabo rapidinho com o livro. Pô, bem legal, cara. A gente fez a pergunta já do segredo, o sentido da vida do universo e tudo mais. Doug, responde você dessa vez. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais com Doug Phil? Cara, pra mim, porra, é difícil, né, falar assim, porque eu já escutei tantas vezes essa pergunta, eu fico sempre na expectativa do convidado responder. Cara, pra mim, acho que é viver, cara. Sei lá, fazer o que a gente gosta da melhor forma possível. Esse é o sentido da vida. Pra mim é isso. É viver. Fazer cada momento, né, cara? Fazer valer a pena, né? Acordar, trabalhar nos piores dias, né? Porque o resto fica fácil, né, cara? Então, pra mim, o sentido da vida é viver, cara. Viver, ter a pausa aí, sair no final de semana, pegar a esposa e viajar. Ócio criativo também, não fazer nada, ficar olhando as coisas. Então, é viver. Tem muito o que dizer assim. Galera, espero que vocês tenham gostado. O Rolando vai voltar com certeza. E esse foi mais uma Raidcast, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou!